Ave undis spes Maria, ave nidis, ave pia, ave plena gratia. Pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria. Então, estamos aqui hoje para mais um vídeo. Um tema lindo hoje, né? Um desafio à ciência. Na verdade, a ciência eu acho que já até arregou. Não tem mais o que falar sobre o misterioso manto de Nossa Senhora de Guadalupe. E é assim, ele é misterioso para quem não tem fé. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que expressa uma grande verdade, na minha opinião, que diz: para quem tem fé, nenhuma prova é necessária. Para quem não tem fé, nem todas as provas são suficientes. É comum a gente ouvir dizer de pessoas que não têm fé, né, que eles creem apenas na ciência. Então, quando a ciência começa a dizer que coisas são inexplicáveis, essas pessoas deveriam então seguir a ciência, dizer, não, de fato não tem explicação, e baixar a guarda. E não é o que a gente vê por aí. Então, existe uma grande diferença entre a pessoa que é ateu, né, a pessoa que não crê, né, porque não tem culpa mesmo de não crer, ou aquelas pessoas que decidiram não crer e se tornam aí grandes ativistas, céticos e fechados para qualquer tipo de verdade espiritual. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, a diferença entre um tipo e outro. Vou exemplificar melhor. Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, né? Lógico que também não era ateu de tudo, mas não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Foi preciso que Jesus aparecesse para ele, e aí sim ele diz: meu Senhor e meu Deus, né? Bom, então Tomé não tinha culpa, simplesmente não acreditou, né, que Jesus tinha ressuscitado e pronto, né? Agora, se Tomé fosse desses neo-ateus que existem por aí, ainda que Jesus aparecesse para ele, mostrasse que ele ia ficar de costa, ele ia virar as costas para Jesus e dizer: não acredito, e sair, bater a porta e ir embora. E continuar falando que era mentira, prosa ruim, que era um fantasma, que era jogo de câmera. Entenderam mais ou menos o sentido? Bom, no caso de Nossa Senhora de Guadalupe, eu vou contar a história para vocês então, sem delongas, né? No dia 9 de dezembro de 1531, o índio Juan Diego estava indo para a cidade, né? E ele viu uma senhora que chamava Juanito. Acho lindo Nossa Senhora chamar ele de Juanito, né? Um apelido diminutivo, de carinhoso, né? Juanito. E ele olha e pergunta, né? Ele viu uma mulher morena, linda, que apareceu nessa forma, né, para ele. E ele pergunta: o que quer, senhora? Porque ele identificou no coração que era a Virgem Maria. E ele: o que quer, senhora? E ela disse: vá até a cidade e diz ao bispo que eu quero uma igreja aqui para mim. E o Juanito foi, né, inocentemente foi para a cidade procurar o bispo. E quando ele chega lá, óbvio que o bispo não ia acreditar na palavra dele assim de cara, né? E nem poderia também, né? E acho que até Nossa Senhora já sabia disso. E chegou lá e falou: olha, a Virgem Maria me apareceu pelo caminho e disse que quer uma igreja lá na colina. E o bispo falou para ele: olha, não acreditando muito, disse: se te aparecer de novo, fala para ela que o bispo falou que precisa de um sinal. Bom, e aí, quando foi no dia, uns 3 dias depois, né, dia 12 de dezembro de 1531, ela apareceu de novo: Juanito, fala com o bispo que eu quero uma igreja aqui. E ele disse: eu falei, senhora. Mas ele não acreditou em mim. Ele não acreditou no que eu falei. Pediu um sinal. Aí a Virgem Maria: eu te darei um sinal. E era uma colina, meus irmãos, desértica, semidesértica, né? E ainda estava no inverno. Nossa Senhora falou: colhe essas rosas. E tinha grandes rosas lá, né? O que já era um fato, com certeza só aquelas rosas ali
já faria o bispo acreditar, na minha opinião. E Juanito, mais que depressa, colheu aquelas rosas e enrolou no manto que ele estava. Colocou assim no colo e fechou assim com o manto, né? E foi carregando até chegou e chamou o bispo de novo. Falou: Senhor, Nossa Senhora apareceu para mim de novo e dessa vez ela trouxe um sinal. Tá aqui as rosas que ela mandou eu colher. E jogou. Quando ele joga assim, o manto dele tinha uma pintura, né? E ali, quando apareceu aquela pintura, todo mundo que estava em volta, né, ficou chocado, né? E o Juanito mostrando assim, ó, né, o manto, olhando assim o manto com aquela pintura que nem ele sabia que estava ali, olhando assim. E assim ficou a imagem, né, de Nossa Senhora de Guadalupe no manto de tilma, né, chamado tilma, um manto muito grotesco, um tecido muito rústico que os índios usavam, né, para se proteger do vento e tudo. E assim o bispo construiu ali uma igreja, tudo para Nossa Senhora, e foi passando o tempo. Colocou lá o pano como um sinal, né, dentro da capela e tudo. E foi passando o tempo, os anos, foi notando que esse pano ele não se degradava. E era um pano que os mexicanos conhecem de tilma. Quero dizer para vocês que vou colocar na descrição toda uma matéria aí para vocês só clicarem, né, e conhecerem muito mais, né? Eu dou aqui só o mastigado essa historinha, né, para vocês depois pesquisarem. E aí esse manto de tilma é muito rústico, então era para ter se degradado e tudo com o tempo, né? E não acontecia isso, né? As fibras eram de maguey e elas se mantinham. Isso foi chamando a atenção dos cientistas, né? Tanto que esse pano, meus irmãos, existe até hoje. Isso aconteceu há 484 anos atrás. Está lá no México até hoje. Eu vou falar para vocês, de uma maneira muito resumida, claro, o que a ciência fala sobre tudo isso. A ciência não teve outra opção a não ser concordar com tudo, com todo o milagre, com tudo o que aconteceu, com todo o sinal de Deus. Tentaram fazer o primeiro passo, né? Tentaram fazer uma cópia, né? Então pegaram o mesmo tecido de tilma com fibras de maguey, né? E tentaram passar as fibras e fazer uma imagem igual, e fizeram. E com todo o zelo do mundo guardaram ela, uma vidraça, tudo bonitinho, igualzinho tá a original, né? E mesmo com todo o cuidado, né? Passaram-se 15 anos. E com 15 anos ela já estava totalmente deflagrada. Não sei se fala, como é que fala essa palavra. Deflagrada. Isso. Ela já estava totalmente acabada. Com 15 anos, mesmo tendo todo o cuidado. E a original se mantendo, como se mantém até hoje, né? Então, quando passaram-se ali os séculos e esperaram, né? A igreja, né, satisfeita e feliz, porque Nossa Senhora tinha vencido ali a primeira etapa, né? Isso, lembrando que isso era o quê? Século XVI, né? E aí foram passando os séculos. Quando fomos chegando aí à era de novas descobertas tecnológicas, né? A igreja, né, se disponibiliza novamente, né, a testes no pano, né? Para que agora pudesse dar o veredito final. O mesmo caso do milagre de Lanciano, né? Que aconteceu há séculos e séculos e séculos, em 1970 foi entregue para estudos com tecnologias modernas, né? Então fizeram isso também com o manto de Guadalupe. Então, sim, um cientista chamado Richard Kuhn recebeu a missão, né, de estudar esse manto, a tinta desse manto. Isso aconteceu em 1936. Lembrando que esse Richard Kuhn ganhou o prêmio Nobel em Química. Então o cara era o cara, né? E detalhe, né? Ele não era católico, era judeu. Ele era judeu. Então geralmente é muito importante, a igreja geralmente faz isso. Não escolhe cientistas católicos. Ou você pega um judeu, pega ateu, né? Para que se estude esses casos assim, né? Para que depois não tenha um motivo, né? Nenhuma brecha para que se fale que é porque era católico, favoreceu. Então, esse era judeu, Richard Kuhn. E ele detectou que no seu lado que as tintas que estavam ali, né, no manto, não era tinta vegetal, não era tinta mineral, não era uma tinta de tipo animal e nem tinta com nenhum elemento atômico conhecido.
Então você pensa, o cara tinha uma carreira séria. Ele não mentiria nunca num laudo desse oficial conhecido para o mundo inteiro até hoje, né? Tanto que 2 anos depois ele ganhou o Prêmio Nobel em Química. Ganhou o Prêmio Nobel em Química foi em 1938. Né? Então você vê que esse é o laudo do cientista. Ele não teve a humildade de dizer que não conhece a tinta. Né? Então ele disse, não era de nenhum elemento atômico conhecido. Né? Então era uma tinta misteriosa. E ainda é, até hoje, misteriosa essa tinta. Bom, e assim passou as décadas. Mais uma vitória do manto, né? De Nossa Senhora ali sobre a ciência. Né? A tinta já foi um mistério. Em 1979, né, algumas décadas para frente, o professor Philip Serna, ele era um biofísico da Universidade da Flórida. Ele foi junto com especialistas da NASA, para estudar também o manto, porque eles queriam ver se aquilo era uma fotografia, né, tipo uma fotografia que colocaram ali e tal. E quando eles começaram a fazer os estudos minuciosos, isso já em 1979, as coisas estavam mais avançadas ainda. E a NASA, né? Quando começaram a estudar, detectaram o quê? Que a tinta, meus irmãos, prestem atenção, a tinta não está grudada no pano. Ela flutua a 0,03 milímetro. Os caras caem o queixo. Como assim? Não está grudada no pano? Né? Então a tinta, ela, no termo popular, ela flutua no pano, assim, né? A 0,03 milímetros. E outro espetáculo, né, para confundir mais ainda eles, quando se aproxima menos de 10 centímetros os olhos, se você chegar aos olhos, menos de 10 centímetros do pano, nada, não aparece nenhuma pintura, apenas o manto de tilma e as fibras de maguei ali, nenhuma pintura, nada, a menos de 10 centímetros. Quando você afasta, aparece a tinta. E algo parecido acontece com o sudário. Se você aproximar muito do sudário, some aquela imagem. Quando você afasta, ela volta. Então, esses cientistas, especialistas da NASA, com o Dr. Philip Serna, também deram um decreto positivo. Falou, não temos o que explicar sobre isso. Onde já se viu a tinta não está impregnada ali e flutuar. Então, quer dizer, vai juntando tudo isso. A durabilidade do pano, uma tinta que não é conhecida, misteriosa, e ainda por cima que não está impregnada e flutua no pano. Pronto, esse era o decreto até 1979. Né? Então, vamos lá, seriedade da igreja. Né? Vamos para os olhos da imagem. Né? Um fotógrafo chamado Alfonso Marcué González, um nome bem típico, né, do lugar lá, ele descobriu dentro do olho da imagem, que é um olho de 8 milímetros, né, pequenininho assim, 8 milímetros no pano, ali, dentro desse olho de 8 milímetros, 13 imagens ali. E eles olhando as imagens e tal, eles começaram a ampliar, né, para ver. Por exemplo, eu estou filmando aqui para vocês. Se vocês congelarem a imagem, dar um print nessa imagem minha assim, vocês aproximarem os meus olhos, forem aproximando, derem um close aqui, forem aproximando a foto, vai aparecer o quê? A câmera dentro do meu olho. Né? Foi fácil desse exemplo, foi bom para entender, né? A mesma coisa aconteceu. Essas 13 imagens que tem tanto num olho quanto no outro, a câmera vai aparecer tanto nesse olho meu quanto nesse. A câmera, o que apareceu no olho da pintura é mais ou menos isso, como se ela tivesse olho vivo. Então, como o olho é uma pintura, então era 8 milímetros, tiveram que multiplicar muitas e muitas vezes para ter uma noção do que estava aparecendo ali dentro. E apareceu o bispo, na época do Juan Diego, apareceu uma mulher com aqueles negocinhos que parece canguru que carrega o neném, né? Assim, com um nenenzinho olhando, né, a lágrima no olho do bispo e o índio, a lateral do índio, assim, como se ele estivesse segurando o pano. Isso só é possível em olho vivo. Ali já a ciência foi ficando louca com aquelas notícias que estavam vindo, né? O tamanho dessas imagens, né, esse fotógrafo foi dar um laudo, né? Então ele disse, olha, impossível ser pintado por mãos humanas, é pequeno demais. E aí ele foi fazer os cálculos lá com a capacidade que ele tem lá, né, a tecnologia dele. Ele disse que é um quarto de micron o tamanho dessas imagens. Um quarto de micron seria 1 milímetro dividido em 4 bilhões.
Tem noção? 1 milímetro dividido em 4 milhões. Então é esse o tamanho das imagens que ainda está no olho da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Esse manto está lá como uma prova, né? As pessoas podem especularem por aí, dizerem que é uma farsa, dizer isso, dizer aquilo, podem falar o que for, né? Vai cair no vazio. Por quê? Porque todas essas pessoas e todos esses cientistas que foram estudar o manto de Guadalupe, o misterioso manto de Guadalupe, tinham a mesma opinião. Desmentir aquilo, né? Desmentir aquilo. E fizeram da maneira certa, têm o direito disso, mas fizeram sem ficar especulando, né? Eles tiveram capacidade, foram e estudaram. E não conseguiram provar nada. Então, o milagre, o manto de Guadalupe é um espetáculo, é uma prova de Nossa Senhora, né, se aproximando de nós, mais um sinal de Deus, né, para que as pessoas que têm o coração duro abram o coração, né, e tenham mais fé. Como eu disse, vou deixar embaixo para vocês o link, a descrição, para quem quiser ler mais, ter uma visão mais profunda, né, ter um conhecimento maior, né. Então, por hoje é só. A história foi linda. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.